Bom, tenho a honra de trazer para o meu canal um dos melhores treinadores que eu já vi trabalhar nesses 37 anos de carreira. Personalidade forte, tático, estratégico, tinha um grupo na mão, todos os grupos que eu vi ele comandando, e ele está de volta ao futebol brasileiro. Nelsinho, prazer enorme ter você aqui, Nelsinho. Prazer é todo meu, nosso. Convivemos aí profissionalmente muitos anos. Muitos anos. E eu acho que houve um respeito muito mútuo entre nós. E nós estamos de volta, né? Estamos aí descansando agora até o final do ano, mas como o ano de 24 eu quero voltar a trabalhar. Para você que vê só 15 minutos dos podcasts e não tem preguiça, você vai perder uma grande entrevista, já vou avisando. Nelsinho, primeiro campeão brasileiro, já vou começar com o primeiro campeão brasileiro pelo Corinthians. Eu cobri a campanha toda. Como é que aquele time, eu vou falar com todo respeito, limitado, só tinha o Neto voando, como é que você fez aquele time jogar tão bem? Como é que foi aquele trabalho que eu imagino que tenha sido um dos grandes trabalhos da sua carreira até agora? Bom, foi um trabalho assim, no início, muito difícil, né? Porque quando nós chegamos no Corinthians, eu me lembro, tinha perdido para o Cruzeiro no Pacaembu de 1-0 e estava na classificação, no penúltimo lugar. E ali começou o trabalho, né? Nós tínhamos um elenco que nós fizemos uma pequena reformulação, ou tiramos alguns jogadores que a gente achava que não serviria para o campeonato, né? E o melhor de tudo isso, Rímulo, é que os jogadores foram acreditando. Lógico que não foi na primeira partida, os resultados foram acontecendo, nós disputamos 12 pontos, né, e ganhamos 11. Né? Então, eu acho que aí o time embalou, adquiriu a confiança, os adversários também começaram a respeitar mais, e aí foi a sequência dos jogos, né, que foram acontecendo e cada vez mais a autoconfiança. Então, eu lembro bem que ninguém acreditava no trabalho do Corinthians. Ninguém, não, poxa, imagina, o elenco é limitado. Como é que você montou aquele time? Porque eu lembro que você conseguiu fazer com que o Neto fosse um jogador altamente... Ele nunca rendeu tão bem dentro de campo como foi naquele segundo semestre de 90. Bom, eu sempre bati numa tecla, né? Eu acho que dentro do campo, se não existir companheirismo, né, você não consegue ganhar, né? Mesmo às vezes você tendo uma técnica apurada. Então, o Corinthians era um time que sabia das suas limitações, os jogadores sabiam, e todos eles, né, eles se empenhavam com a parte técnica e, acima de tudo, com a determinação dentro da organização. Né? Por exemplo, o caso do Neto. A gente sabia, os jogadores sabiam que o Neto não teria uma condição de ajudar 100% o nosso time sem a bola. Então, o que aconteceu? Né? Nós colocamos para o Fabinho, para o Tupanzinho e para o Mauro. Como era a estrutura tática, Nelsinho? A estrutura tática era, nós já usávamos o Neto como um centroavante falso. Né? O Neto era quando nós tínhamos a bola, o Neto ele flutuava, né? Porque a prioridade da bola era fazer chegar nele. Né? Porque com ele a gente teria um passe vertical, nós teríamos um passe longo diagonal, que ele fazia muito com o Giba, sim, né? Que você lembra. Invertendo, né? A velocidade do Mauro, a velocidade do Fabinho. Então, esses três jogadores, né, o Fabinho, o Tupã e o Mauro, sem a bola, eles se doavam para cobrir essa ausência dessa característica do Neto. Então, isso aí foi o mais importante. Você se inspirou em algum time ou foi você falando, não, vai jogar taticamente assim, o Neto vai ser, entre aspas, o privilegiado para ele não ter que marcar? Você se inspirou em alguém ou foi você mesmo que falou, a melhor postura do Neto é essa mesma? Não, eu acho que assim, eu vinha de um trabalho
vitorioso no Novo Horizontino. Sim, sensacional. Né? Em 90, nós chegamos à final com o Bragantino, né? A final caipira. E eu vim muito consciente de que esse trabalho teria condição de ser encaixado também no Corinthians. Né? Nós não teríamos um centroavante, né? Mas a gente poderia, né, utilizar o Neto como um falso centroavante. Então, mas o Novo Horizontino tinha alguma semelhança tática ou não? Tinha, nós usávamos, né? Nós usávamos sempre a linha de 4, era praticamente o 4-3-3, né? Às vezes o 4-4-2, né? Que a gente utilizava. E, Nelson, eu lembro que quando você assumiu, havia uma pressão enorme sobre o Vicente Matheus e a confiança que ele te deu, eu lembro que você já parecia como fosse um técnico da Europa, um diretor técnico, porque você tomava a frente de tudo. Como é que foi? Conta alguns bastidores de 90, Nelsinho, por favor. Olha, eu posso afirmar aqui para você, sem também não denegrindo os outros presidentes, mas esse foi um presidente que me marcou muito, né? Porque era uma grande oportunidade que eu tinha num time grande, era a primeira oportunidade que eu tinha, e ele me apoiou em todos os sentidos, né? Por exemplo, às vezes tinha uma reunião e eu não ia e ele mandava me chamar, né? Por exemplo, os jogadores iam discutir a premiação e ele mandava me chamar. Eu tinha que ir nas reuniões, né? Então, foi uma pessoa assim que confiou, né? Que confiou no nosso trabalho e me deu assim todas as condições, né? Eu falava para ele ainda, falei, seu Vicente, só está faltando um campo para a gente treinar, né? Que nós tínhamos essa dificuldade. Treinava no Parque São Jorge. E ele falou, não, com calma, nós vamos chegar lá, né? Até foi quando nós começamos a trabalhar em Itaquera. Itaquera, lembra sim, Itaquera? Lembro. Então, era um terrenão, não tinha nada. Não tinha nada. Então foi realmente uma pessoa que me ajudou muito, que me apoiou muito. Então, Nelson, 3 etapas importantes dessa conquista do título. Bahia, Atlético Mineiro e São Paulo do Tele Santana. Como é que foi cada um desses jogos? Como é que você preparou o time? O que você lembra de bastidores? O que foi mais interessante nessas vitórias? Qual foi o segredo dessas vitórias? Começando pelo Bahia. Bom, eu fui acompanhando os jogos, era uma pressão danada. O primeiro foi o Atlético, né? Ah, sim, verdade, tem razão, você tem razão. Porque nós classificamos em 8º e o Atlético em 1º, então nós fizemos o primeiro jogo em Belo Horizonte, né? Com o estádio completamente lotado. E uma coisa que influenciou muito a gente é que colocaram a torcida do Corinthians em cima do nosso vestiário. Então e o torcedor corintiano naquele jogo, ele cantava, então a gente não ouvia só o Atlético, a gente ouvia mais a nossa torcida do que a torcida do Atlético. E taticamente, né, nós procuramos trabalhar mais na parte, por exemplo, para provocar o contra-ataque. Então a gente marcava bem, né? A gente marcava bem e saía em velocidade. Nós tínhamos até o Paulo Sérgio, um jogador muito rápido. Sim. E ele entrou nesse jogo, né, no início e puxava sempre o contra-ataque, né? A gente trazia o Neto um pouco para trás para receber essa bola e fazer como se diz, o facão, né? Com o Mauro, com o Tupã, com o próprio Paulo Sérgio. E essa coisa do Atlético ser muito favorito, ajudava vocês? Ajudou Como é bastante. Que você trabalhou com isso? Né? Ajudou bastante porque, né, nós sabíamos que íamos enfrentar uma equipe que do início do campeonato ao fim do campeonato ele se manteve em primeiro lugar. É verdade. Não é? Os números do Atlético era impressionante, extraordinário, né? Então, nós sabíamos, então nós fomos como um franco atirador. Apesar da grande camisa que é a do Corinthians, nós fomos como um franco atirador, nós jogamos de acordo com o regulamento. Falou, nós temos que empatar pelo menos em Belo Horizonte, porque no Pacaembu
aí é nosso terreno, né? Sim. E aí foi o que aconteceu, né? Nós conseguimos empatar, tivemos até a oportunidade de ganhar o jogo, mas no Pacaembu já entramos mais confiante, porque a gente já percebeu que a gente podia ganhar, né? Que não era um time de muita qualidade, mas que a gente podia ganhar. E passando pelo Bahia também, o que chama a atenção dessa classificação para a final? Bom, o Bahia foi diferente, nós jogamos a primeira partida em São Paulo. Sim, né? decidiram lá. E ganhamos o jogo, né? Coincidentemente, os 2 jogos, Atlético e Bahia, em São Paulo, nós saímos perdendo. Né? Saímos perdendo. Então, tem até um fato interessante, né? Porque a CBF e a Federação Paulista tinham colocado o jogo do Bahia para o Morumbi. Para o Morumbi. E não Pacaembu. Não Pacaembu. Pô, e nós, quando chegamos lá para fazer a revisão médica, né, depois do jogo contra o Atlético, os jogadores me chamaram. Falaram, não pode ser no Morumbi, tem que ser no Pacaembu. O Pacaembu é a nossa casa, nós vamos ganhar no Pacaembu, tal. Falei, olha, a única pessoa que pode nos ajudar é o seu Vicente. Aí fomos para lá, eu e alguns jogadores. Aí, seu Vicente, tal. Aí ele falou, não, mas no Morumbi tem mais renda, né? Aí os jogadores falaram assim, o senhor quer o dinheiro ou o senhor quer o título? Ele falou, não, eu quero o título. Mas vocês me garantem que ganham? Os caras garantem. Bom, eu sei que o jogo foi no Pacaembu. O Rímoli, nós saímos, né? Quando nós chegamos naquela ladeira que você sai da Dr. Arnaldo para descer, era só, você via assim, só cabeça humana. Era a torcida do Corinthians descendo, andando. E ficou naquela época, pelo menos o que foi divulgado, que mais de 10 mil pessoas. A torcida doida com o seu Vicente. A torcida queria porque queria ver o jogo. Queria ver o jogo, tudo fora. Não cabia. É verdade. Não cabia. Então ficou muita gente de fora. Né? Então Mas foi um ganho técnico também para você achou? Sim, também? Porque aí é que eu falo, aliou, o time já estava confiante. Sabia que o Pacaembu dava tudo certo para a gente. Né? O torcedor estava perto da gente. Então, aí eles queriam o Pacaembu e foi o que aconteceu. Né? Que sensacional. Pô, Nelson, aí como é que você tem a ousadia de ganhar o título em cima do São Paulo, do Tele Santana, que também era super favorito? Conta como é que foi, como é que você lidou com isso, como é que foram aquelas finais? Logicamente você vai ganhando uma moral, eliminando um primeiro colocado, o Atlético Mineiro, depois eliminamos o Bahia, que também fez uma excelente campanha. Time, sim. Né? E aí nós já entramos, não assim, nós entramos sabendo que era um time de qualidade, mas que nós também tínhamos qualidade, né? Já estávamos num patamar diferente em termos de autoconfiança, né? De personalidade, de acreditar, né? Então, foi realmente um jogo e sempre esse é o primeiro jogo. Nós não podemos perder o primeiro jogo, sempre com esse objetivo, né? Por quê? Porque você perde o segundo jogo, você vai com uma responsabilidade muito maior. E os 2 jogos, logicamente, ia ser no Morumbi. E aí ganhamos o primeiro jogo, né? E aí ganhamos o segundo jogo. E aí também teve um fato, né? Que o primeiro tempo do segundo jogo só deu São Paulo. Sim, é verdade. Só deu São Paulo. É verdade. E aí, aí eu entrei no vestiário no intervalo, aí apelei com eles, né? Falei, porra, como é que vocês estão com medo? Nós temos que jogar, nós não podemos esquecer o que nós já fizemos. Nós já ganhamos 4 jogos de times bons, porque falta só esse jogo aqui para ganhar, É não perder o jogo que vocês estão... Aí o time voltou outro, né? Voltou outro e... Porque assim, quem pode acompanhar, ver você conversando tranquilamente, mas você sempre teve gênio muito forte, você sempre teve o grupo na mão e eu tenho certeza que chacoalhou esse time. O Zete veio aqui mesmo, a gente conversou até sobre esse jogo e ele falou, sim, a gente achava que ia ganhar, mas de repente pegamos um Corinthians vibrante,
além do Neto, quem você pode destacar, Nelson, individualmente? Quem Olha, que trabalhou bem nesse time? Eu não sei. Muita gente às vezes fala que eu sou louco, sou bravo, sou... Não, o Cosme, eu cobro, Sim. né? E às vezes não dá para você falar, por favor. Bom, eu sei que quando eu entrei no vestiário, né, no intervalo, eu tinha um quadro onde eu mexia as peças, tá acontecendo isso, aqui, precisa fazer. Quando eu entrei, eu estava transpirando, porque estava um calor danado, né? E eu peguei uma toalha que fica no gelo, uma toalha pequena de rosto, e me passei pelo rosto, pela cabeça, assim, para refrescar, porque eu também estava, né? Aí quando eu vejo, assim, uma distância como daqui lá, o quadro, e todo mundo querendo... Eu dei uma corrida e dei uma voadora no quadro. Sério? Sério. Pergunta isso aos jogadores. Não, acredito. Eu dei uma voadora no quadro. O quadro caiu tudo, aí os massagistas vieram se preocupando. Eu falei, larga essa merda aí, não pegue nada do chão. Aí eu falei para os jogadores, falei, olha, eu não preciso falar nada para vocês. Vocês sabem o que tem que fazer. Nós vamos voltar lá diferente do que nós fizemos no primeiro tempo. Pô, nós estamos trabalhando há quase um ano, vocês sabem o que tem que fazer, tudo tá colocado para vocês. E aí os caras entraram e... Diferente, né? Sensacional. Diferente. E, Nelson, você lembra, taticamente, o que mais te preocupava naquele São Paulo do Tele? Era o lado direito do São Paulo, que tinha aquele menino que era rápido, era um carioca, era muito rápido. O Tilico? Tilico. Mário Tilico. Era muito rápido, era a jogada deles, né? E nós tínhamos o Jaceni, né? Que era já um veterano, mas tecnicamente era um baita jogador. E aí a preocupação era essa, né? Então, nós fizemos aí, o Mauro colaborou muito, né? Porque o Mauro, ele tinha uma característica também de saber voltar, de saber fechar o setor. E nós eliminamos bem esse setor aí. Então, eu falei para o Neto que o Neto, na verdade, ele não teve quase importância nenhuma nesse título. Quem ganhou o título foi o Ezequiel, né? E aí ele brinca, mas o Ezequiel teve um papel fundamental também, né, Nelson? Você fez do Ezequiel um jogador que ele estava em todos os lugares. O Ezequiel, ele não chegou a ser um titular, né? Sim, mas quando ele... Mas foi um jogador muito importante, porque nos momentos difíceis da equipe, ele entrou e ele controlou o ritmo do jogo. Então, e o Mano também, o que você fez com o Mano? O Mano também foi jogador importante, jogou de lateral, jogou de volante. Sim, era o Coringa do time. Era o Coringa, era um jogador que estava... eu falo assim, né? São jogadores, o Cosme, que são jogadores de time. São jogadores que nessa época aí, cada um não pensava, não, eu preciso fazer a minha. Não, estava todo mundo, isso foi a força nossa. Todo mundo queria ajudar o time, todo mundo queria ajudar o companheiro, entendeu? Aí força, aí vem aquela força que não tem. Você pode me driblar, mas eu venho outro e pumba em você. Um confia no outro, isso entendeu? é demais. Então, isso aí foi o carro-chefe. E, Nelson, você agora avaliando, depois de tanto tempo, qual a importância para o Corinthians esse título brasileiro, primeiro brasileiro? Você acha que mudou o status do Corinthians em termos nacionais? O que você acha? Qual a importância? O que abriu portas? O título foi muito importante, né? O título foi muito importante, foi o título inédito na época, né? Mas eu acredito que o Corinthians veio crescer depois. O Corinthians ainda demorou, continuou ainda estacionado, né? Depois é que começou... Porque uma vez eu brinquei, né? Eles estavam, acho que você lembra disso, antes dessa vez do Ronaldo, mas surgiu uma notícia que o Ronaldo ia ser contratado, o Ronaldo Fenômeno ia ser contratado pelo Corinthians. E eu até conversei com o repórter e eu falei para ele assim, puxa, o Corinthians quer contratar o Ronaldo e não tem nem centro de treinamento. Não tem nem aonde treinar? Como é que pode?
né? É verdade. Como é que Era pode? muito uma estrutura amadora. Esse ano, 90, 91, nós treinávamos em Jundiaí, nós treinávamos em Santo André, nós treinávamos em São Caetano, quer dizer, nós treinávamos na Rua Javari. Era um improviso. Era um improviso e a gente conseguia, né? Então era um treinamento, às vezes, você passava 1h30, 2 horas dentro do ônibus. Que loucura, né? Que absurdo. Então, mas demorou para depois, veio, né, o centro de treinamento, o Corinthians foi um banho logístico, realmente cresceu muito, né? E você tem uma ligação, assim, umbilical com o Corinthians, assim, mas falando do Excel, falando até do rebaixamento do Corinthians, falando o que eu queria destacar agora, né, assim, em 91, a Libertadores. Assim, eu lembro como a gente não tinha informação sobre nada. Eu fui cobrir aquele jogo Corinthians e Boca, assim, era um sacrifício. Eu lembro de você correndo atrás de informação, não sabia, todo mundo achava que o Latorre ia jogar. Você lembra que para tirar informação do Boca Juniors, uma televisão ou uma rádio ofereceu para a gente as imagens. E nós fomos nessa rádio e estava começando a televisão, nós fomos lá assistir o adversário, porque a gente não tinha. Que dificuldade. Absurda, hoje não, então. Hoje você tem futebol da Europa, futebol sul-americano, na televisão, você conhece, né? Pelo menos você vê o futebol, né? Não, então, eu lembro, eu fui naquele jogo e a gente achava que a grande estrela era o Latorre. E aí tinha um cara muito chato, um atacante chato, que eu fui entrevistar o Latorre, ele não queria, parava de, brasileiro. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer uma materinha com você. Era o Batistuta. Quer dizer, era um time sensacional, do Boca a gente não sabia. Mesmo a imprensa, ninguém sabia. Potencial muito grande. Sim. E aí a gente massacrou o Corinthians, falando, como é que vai perder desse jeito? O Dama, quase acabou a carreira do Dama. Foi. Não é? Foi. Não, não foi o Dama. Dinei. O Dinei. Dinei, o zagueiro. Não, era o Dama. Não, o Dama não. O Dama já tinha ido embora. Era o Dinei. Jogava Marcelo e Dinei. Marcelo tá certo, você tem razão, né? tem razão. E quando ele falhou com a bola... Falhou aqui no Morumbi. Foi. Né? Nós estávamos empatados, nós precisávamos ganhar o jogo. E aí ele saiu para uma cobertura assim na lateral esquerda e o cara roubou a bola dele e fez o gol. Né? Então, pois é, Nelson, então, como a gente não sabia, e a Libertadores também tinha muito, assim, muito acontece, Cosme, que o futebol brasileiro, eu sei disso porque eu joguei várias Libertadores pelo São Paulo, como atleta, né? E o futebol brasileiro não valorizava a Libertadores. Depois que surgiu o campeonato, o título mundial, é que aí os brasileiros, e também começou a ter mais dinheiro, né, nessa competição, aí os clubes começaram a se interessar. Né? O São Paulo foi campeão foi bicampeão, né? Bicampeão. Então foi o Flamengo, foi o Grêmio, quer dizer, então aí começou as próprias federações, a CBF, começou a ser mais interessante. E também a transmissão, né, Nelson? Porque antes era uma selvageria, né? Era uma selvageria. Era uma selvageria. Nós estávamos jogando um jogo contra o Independente, o São Paulo, isso. Sim. E eu lembro, tinha um lateral esquerdo Independente. Eles vieram aqui em São Paulo e nós ganhamos deles no Pacaembu de 2-0. Mas não teve problema de nada. No final, eles provocaram uma confusão com os policiais, né? E quando nós chegamos lá, parecia que a gente estava chegando num covil de leão, pô. Os caras que queriam pegar a gente na descida do ônibus. Que loucura. Loucura. Aí tem um lateral esquerdo, que era uruguaio, ele fez um rombo na canela do teto. Nossa. Ele entrou por cima e arrebentou o teto, assim que... Então e não tinha televisão, então, aquilo que você falou. Os juízes... Ninguém sabia. Os juízes não estavam nem aí, eram caseiros. Eram caseiros, né? Então, por isso que os títulos começaram a vir quando a coisa ficou mais profissional. Aí começou a ser mais vista, né? Hoje você
você assiste o jogo, né? Você joga onde você, Sim. na Sul-Americano aqui, mostra o jogo. tudo. Qualquer jogo eles mostram. Então, já existe um compromisso, Sim. né, de fazer a coisa melhor, né? Então, e, assim, na Libertadores aí o Corinthians não foi bem. Aí você, se eu não me engano, você volta para o Corinthians com o Excel? É isso? Ou você já estava... Não, eu voltei em 93. 93. 93 nós... Ah, sim, com o Palmeiras. 93 nós perdemos o título, fizemos uma campanha boa, mas perdemos o título para o Palmeiras. Então, né? Nelson, conhecendo você, com esse seu gênio da voadora aí, que tal um jogador que na final o Corinthians ganha de 1-0 e ele imita um porco para provocar o adversário? O que você pode dizer? Qual a importância da influência do Viola, aquele gesto do Viola? Aquilo ali era uma condição, né, que nós vimos depois do jogo, no outro jogo, né, que aquilo ali foi tirado como um motivo uma motivação para o adversário. Sim. Né? Quer dizer, mas ele fez um ato ali que não pode acontecer. Né? Você ganhou o jogo, tá bom já. Agora vai imitar um porco. Imitar o porco, né? Mas isso aí compromete muito, né? Lógico que não é por isso que o Corinthians perdeu. Mas é uma motivação, né? Toda a semana inteira, né? Não, sim, colocando aquilo, principalmente conhecendo o outro lado, né? Que era o Vanderlei. O Vanderlei, né? Usou isso demais. Usou isso, que acredito eu que usou isso muito, né? E usou mesmo. Agora, eu lembro que o Palmeiras não era campeão há 17 anos. Foi. Aí justo o Corinthians, aí o Corinthians também fez uma ótima campanha, aí o Viola faz aquilo. Aí você volta para o Corinthians depois com o Excel? Depois eu voltei em 96, né? No final de 96 eu voltei para o Corinthians e continuamos em 97, né? Sim. Eu acho que aí já entra o Excel, sim. Né? E aí nós fomos campeões, né? Em 97, né? Campeão brasileiro, né? Então, brasileiro não, paulista. Então, como que foi trabalhar com pessoas tão respeitosas, assim, que não queriam participar do time, como os executivos do Excel? Como é que eu estou brincando, porque eu sei que todo mundo soube que eles tentavam dar palpite, Túlio, e você segurou. Como é que foi isso? Eu tinha, assim, poucos contatos com eles, com os 4. Eu tinha mais contato, né, com o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio. Ele era o gerente, né? E ele era o que mantinha o contato com nós. Mas eu procurei sempre agir como sempre agi, né? Eles tinham... o Túlio, na época, era o garoto propaganda do banco. Essa história é maravilhosa. Você conhece essa história? Você tirou ele de tudo. Conta, por favor. Realmente é um fato, né, verídico, né, porque nós jogávamos contra o Palmeiras, em Prudente. Não, São José do Rio Preto. Aí nós jogamos, o Mauro trabalhava no meu staff, né, na minha comissão, e eu falei para o Mauro, vai ver o Palmeiras jogar, vamos ver como é que tá. Aí o Mauro foi, era um campeonato brasileiro, e o Mauro voltou no mesmo avião que a delegação do Palmeiras. E o Mauro ali, né, o Mauro conhecia todo mundo, conversando, tal. Aí o Mauro ouviu, falou, o Túlio não tem velocidade, o Túlio é um homem de área, tal. E aí o Mauro conversando, né, e o Túlio é baita de um artilheiro, era. Uma pessoa extraordinária, tal. E caro. E caro na midiático. época. Caro na época, né? E eu tinha, com velocidade, eu tinha o Mirandinha e o... como é que se fala? Aquele menino que veio? Donizete. Eu falei, puta. Bom, aí chegou na quinta-feira à noite, o Túlio chegou para mim e falou assim, eu preciso ir para o Rio de Janeiro,
que eu tenho aniversário da minha filha, ou de um filho. Eu falei, ô Túlio, se você estiver aqui amanhã às 9 horas, não vejo problema nenhum. Você pega a ponte aérea e volta com a ponte aérea, né? Só que ele foi e não voltou. Nossa. No outro dia para o treinamento. Aí eu aproveitei. Deu a brecha. Deu uma brecha, eu fiz um trabalho com o Donizete e o Mirandinha, de velocidade. E aí o Túlio chegou para a viagem, eu chamei o Túlio e falei, ó, Túlio, eu vou fazer isso. Ele foi, não, professor, pode ir. Mas eu pelo menos, não sabia que nesse jogo, até era a Record que estava televisionando, era o lançamento do cheque especial. E o Túlio era o cara. O garoto propaganda? Era o garoto propaganda. Nossa. Né? Tanto é que no jogo a televisão ficou só nele, no banco. Que loucura! Era só nele. Uhum. E aí, bom, viajamos para São José do Rio Preto. Aí um dos quatro ligou para mim. Ligou para mim e falou assim, você vai ver, amanhã Donizete e Túlio vai arrebentar. Aí eu falei para ele assim, mas o Túlio não vai jogar. Nossa, o cara, ficou no silêncio, acho que pelo menos uns 30 segundos. Ele falou, como não vai jogar? Não pode, ele tem que jogar. Eu falei, não tem que jogar não. Eu já conversei com o jogador entendeu, né? E ele vai para o banco e se precisar ele entra, senão, né? Aí, daqui a pouco ele desliga. Aí liga o José Mansur. Pô, assim, tudo bem? Tudo bem. Pô, o Túlio não vai jogar? O Túlio precisa jogar. Eu falei, não, seu José, eu sou o treinador, pô. O senhor é o vice-presidente, o senhor tem toda a autoridade de me tirar. Agora, se eu ficar aqui, vai jogar o Donizete e o Mirandinha. Nossa Senhora. Não, Olha, nós vamos chegar aí 1 hora amanhã, nós vamos de avião, e 1 hora eu estou aí no hotel. Me espera, não faça nada. Eu falei, tá bom, senhor, tudo bem. Aí chamei o Zezinho. O Zezinho não, o gerente de futebol, o Adilcinho. Adilcinho, a palestra, a reunião com os jogadores era 2 horas. Eu falei assim, passa a reunião para 11 horas. Antes do almoço. Antes do cara chegar. Do almoço e antes deles chegarem. Aí fiz a reunião e confirmei. E naquele tempo, né, as rádios acompanhavam muito a gente. Sim. Ficava no hotel, participando, fazendo programa, muito mais próximo, era diferente, sim. Né? E aí, já na saída da sala, assim, já tinha, acho que umas 3, 4 rádios. Pô, quem vai jogar? Vai jogar fulano. Acabou. Nossa Senhora. Os caras chegaram... Queriam te matar. Não, com o olho, né? Assim, aí quando eu vou saindo para o campo, assim, o time entrou, eu vou saindo, eu lembro que o seu Zezinho falou assim para mim, você vai ter que assumir o que você fez. Eu falei assim, se for dentro da minha atitude como treinador, o senhor sabe que eu sempre assumi, não tem problema. Bom, aí vamos para o jogo. Mirandinha, nós empatamos 2-2, Mirandinha faz 2 gols. Nossa Senhora, vai falar o quê? Aí depois que eu fiquei sabendo esse negócio do cheque, né? O cheque que especial. Loucura! Pô, não, eu passei por cada uma, cara. Então, mas Nelson, a sua ligação umbilical com o Corinthians faz com que você tenha uma atitude que é louvável, mas que te expôs muito. O Corinthians estava fazendo aquela campanha horrorosa e estava às vésperas de cair. Eu lembro que era difícil até, estavam buscando técnico, não conseguiu. E aí você assume o Corinthians na campanha que o Corinthians é rebaixado. Você assumiu, você já sabia que a coisa ia ser difícil, Nelson? E por que você se expôs, assumiu? Você acha que tinha uma dívida para o Corinthians? Olha, eu acho assim, eu acho que eu sabia que era um desafio, né? Eu tive até na manhã que eu ia assumir o Corinthians, quando foi
acho que era umas 6h30 da manhã, um repórter, né? Um repórter grande. Quem? Não posso falar, não vou falar. Tá. Aí ele foi na minha casa, ele nunca tinha ido na minha... Pô, posso tomar um café? Tá, ele subiu, chegou tomando café, ele falou assim, Nelsinho, você tem certeza? Não faça isso. Não faça isso. Mas eu já tinha assumido, né, um compromisso com o presidente do conselho. Quem né? que te chamou, Nelsinho? Foi o diretor, aquele... Tá me falhando o nome dele, não estou lembrando o nome dele. Mas nós fizemos uma reunião, né, e nós se acertamos. Né? Eu falei, não, eu vou ajudar. E ele, pô, não tem mais ninguém. Tudo bem, eu vou ajudar, eu vou... Mas sabia do risco, né? Mas, em parte também, era uma oportunidade que eu tive como o primeiro time grande, né? Eu sentia, assim, que eu poderia, de alguma forma, ajudar, né? O primeiro time grande é apostar em você, né? Apostar em mim. Então, eu senti que eu poderia ajudar, né? Agora, quanto, assim, por exemplo, né? Eu não tenho, assim, nenhuma ligação umbilical com o Corinthians. Você me acompanhou bastante. Sim. Eu sempre assumi a minha responsabilidade no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, na Portuguesa. Sim. Né? Eu sempre assumi. Não, mas eu queria te dizer historicamente, vocês ficaram ligados sempre. Sim. Né? Primeiro título. Tem muita gente que acha que eu sou corintiano. Eu não sou corintiano. Eu sou Ponte Preta. O time que eu torço, que eu sempre procuro torcer é Ponte Preta, porque é um time que eu nasci lá dentro, né? Então... Mas assim, então, só esse pedaço eu queria deixar bem claro. Assim, eu também estava em Porto Alegre naquele jogo contra o Grêmio, e o Corinthians também caiu por um ponto. Não dava. O que aquele grupo... Você teve 11 jogos para tentar recuperar. Era um grupo muito fraco, era muita pressão. Eu lembro que também tinha um vácuo na política. O do Alíbio tinha saído, o Andrés estava mal chegando e, assim, deu a impressão como repórter que ele não chegou para chegar, não assumiu administrativamente o clube. Como é que foi? Eu acho que para falar uma coisa e ponto. Corinthians não tinha nenhum trabalho em bastidores. Nenhum. Eu acho que, além de ter alguns jogadores que a torcida não aceitava, né? A torcida não aceitava de jeito nenhum. Dá uns exemplos, Nelsinho, por favor. Como era difícil trabalhar com esses jogadores? Como é que você fazia? Eu procurava conversar. Que jogadores eram? Assim? Olha, tinha um zagueiro, né? Tinha um lateral, tinha um outro lateral esquerdo, né? Que a torcida não queria ver no jogo. Né? Não queria ver no jogo. Eram mais ou menos uns 8 jogadores. Então, qualquer erro, uma pressão danada... Eram 8 jogadores. Você tentou o quê para tentar salvar esse time? Que forma diferente você tentou? Eu tentei utilizar sempre, jogo a jogo, os melhores. Que eu sentia em treinamento. Né? Às vezes era... o jogador que tinha um potencial melhor, mas a gente sentia que a cabeça, a personalidade não estava dentro do que era necessário. Né? Então, nós procuramos trabalhar sempre de jogo a jogo. Tem algum episódio chave que você falou, não vai dar mesmo, o que eu faço? Não, eu nunca desacreditei. Não, mas nem durante o jogo você falou... Não tinha uma reação? Não. Você acreditava? Eu acho assim, eu acho que nós tivemos muitos jogadores que jogaram, que tiveram assim um bom resultado e muitos jogadores que entraram e não ajudaram. Né? Então, por isso que a gente sempre ia de jogo a jogo. Né? A gente sabia que o Corinthians tinha força, o torcedor ajudava, né? E principalmente em São Paulo, a gente teve sempre assim resultados bons, né? Eu acho que um jogo que deu assim um balde de água fria no grupo foi quando nós perdemos para o Vasco de 1-0. Esse foi o jogo que realmente falei, nossa, agora para jogar contra o Grêmio lá, né? E ainda
Nós empatamos o jogo, Sim. né? E a pressão que a mídia fazia, que era Sim, um sem Corinthians, dúvida. o Corinthians vai cair, o Sem Corinthians vai dúvida, cair, sem e dúvida. é isso também deve... Sem dúvida. Isso aí apegava bastante. Agora, Nelson, como que é o bastidor de um técnico quando um time grande cai? Como é que foi para você aquela noite, Nelson? Você sozinho, chegando no Olha, hotel? eu lembro assim que na minha coletiva, né, eu sabia da responsabilidade, né, da grandeza do Corinthians, né? Então, eu cheguei na coletiva e falei, olha, aqui agora não adianta querer achar cabeças, querer achar culpados, né? Eu acho que nós temos que ter a dignidade, né, de ver o que aconteceu de errado e para não acontecer de novo, né? Esteja aqui quem estiver o ano que vem, né? A única forma. Então, agora eu vou falar, não sei se você vai confirmar ou não, mas eu tinha informação absoluta que você foi chamado e você iria trabalhar na reestruturação do Corinthians. Você não ficou, você ficou os 11 jogos, aí você não ficou para o campeonato do outro ano. Por quê? O que aconteceu? Era verdade essa informação que eu tinha, que você tinha essa promessa que você iria ficar para remontar aquele Corinthians, ou não? O que Não, era? nós não tínhamos ainda conversado nada sobre o ano seguinte, né? A única coisa que no jogo, um jogo do Corinthians que nós jogamos, acho que foi um dos últimos jogos, né? Surgiu uma notícia, diz que o Mano tinha sido contratado. E ainda faltava jogos, né? E aí os dirigentes conversaram comigo, negaram tudo, né? Eu falei, não tem problema. Nós estamos aqui, falta poucos jogos, né? E o ano que vem é o ano que vem, eu falei. O ano que vem, cada um tem que ver o que é melhor, né? O Corinthians tem que ver o que é melhor, eu tenho que ver o que é melhor também, né? Mas não havia, assim, nenhum compromisso de eu continuar no ano seguinte. Legal. Bom, então, porque essa informação eu tive de vários conselheiros, eu soube depois que o Andrés mudou de ideia. Não, pelo menos que eu tive que ir lá, de bastidores, talvez não tenha nem chegado para você, que aí o Andrés, não, eu vou começar do zero e tal. E o Corinthians tinha presidente na época, quando o Corinthians caiu, não tinha? Era o presidente. E qual a participação do Andrés? O que ele conseguiu para fazer para ajudar vocês? Olha, eu acho que eu já respondi para você essa pergunta. Que não teve Nós não bastidores. tínhamos bastidores. E é importante. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem né? dúvida. É o trabalho do dirigente. Sem dúvida. Agora, Nelsinho, você e o Vanderlei Luxemburgo traçaram vários duelos importantes, disputando o título e tal. Eu queria saber, você teve mais prazer desatando um nó? É isso? Você desatou um nó tático? É isso? Conta então, como é que é a tua relação com o Luxemburgo? Porque esses dois técnicos de altíssimo nível, como é que foram esses duelos? Para começar, Novo Horizontino e Bragantino. Como é que veja foi? bem, eu não posso afirmar aqui para você que eu sou amigo do Vanderlei. Né? Porque ele tem a vida dele e eu tenho a minha vida. Mas como é que você vê ele como rival? Não, como é que foi isso? Como rival, eu respeito muito. Mas como é que foi essas disputas em vocês? Um treinador que eu sabia que eu tinha que me preparar taticamente, porque ele é estratégico, ele tem uma visão de jogo, ele sabe organizar a equipe dele, né? E então eu sabia que sempre houve um duelo muito grande, né? De muita qualidade. Nível, sempre os nossos jogos tinham qualidade. Bragantino e Novo Horizontino, as finais, como é que foi? Como é que você vê taticamente agora? Você vê, nós jogamos, né? Colocando, desde a fase de classificação, nós jogamos três vezes. Porque naquela época era um jogo só, não tinha ida e volta, né? Então, nós jogamos, na fase de classificação, nós jogamos em Bragança. Nós empatamos 0-0. Depois veio a fase de mata-mata, né? Nós jogamos em Novo Horizonte, 1-1. Nós jogamos em Bragança, 1-1. Então, você vê o quanto era equilibrado, taticamente, principalmente, né? O Bragantino foi campeão, né, com méritos, pelo que ele fez, mas ele não ganhou do Novo Horizontino.
Então, isso em 1990. Isso em 1990. Então, e você pegou uma estrutura, tanto o Novo Horizontino nunca mais chegou nem perto. É. Agora, Nelson, como é que você vê, então, você teve esse duelo contra o Vanderlei no Bragantino, aí houve aquela partida em 98, que vocês decidiram o Paulista? Foi 97. Isso? 97. Eu estava no São Paulo. No São Paulo. Né? Não, eu estava no Corinthians. Não, São Paulo. São Paulo. Eu estava, não, foi 98. 90, então, falei 98. 98. Então. Eu fui, eles ganharam um primeiro jogo, né? Praticamente com 2 bolas paradas, né? Um escanteio e outro de um arremesso lateral que nós bobeamos ali no arremesso lateral e aconteceu o primeiro gol. E depois o escanteio, o segundo gol. E aí o Rivelino? Depois, E aí o Rivelino aí falou o quê? O Riva chegou, ele trabalhava numa televisão, né? E ele falou assim, não, foi um nó tático. Quanto doeu isso para você? Não, o doeu assim, mas a gente fica assim, por exemplo, se eu tivesse tomado um nó tático, eu reconheço. Não, realmente... Né, foi mais feliz e acabou. Montou melhor time, mas sim. nós tivemos um jogo onde o França, o Denilson, todos os jogadores ali do São Paulo, deu uma pressão em cima do Corinthians no primeiro jogo e nós tomamos 2 gols assim. Aí chega o segundo jogo. Aí chega o segundo jogo, né? Quer dizer, aí ganhamos, né, o jogo 3-1, né? E aí lógico, eu não podia deixar, né? Assim que terminou o jogo, qual foi a sua declaração? Não, minha declaração foi... o nó tático, né? Cadê o nó tático? Cadê o nó tático agora? Mas não foi nada contra ninguém, entendeu? Sim. Foi que, eu só ouvi assim. Você imagina eu fora, os caras... nó tático! Sabe? Você fica com aquela cara, nó tático. Quer dizer... É aquilo que eu falei, que nós comentamos aqui, sobre aquela ação do Viola, que fez a imitação que motivou, do Furco, sim. Que motiva. Essa daí me motivou de uma força, me deu uma força interior, que eu falei, não, nós vamos trabalhar, não foi, né? Eu tenho consciência que não aconteceu isso, e vai acontecer agora. E Nelson, acompanhando a sua carreira de perto, eu tive a sorte de conviver com você, você é a pessoa que você é, séria, rígida, e algumas vezes você foi cotado para a seleção brasileira. Por que você acha que não aconteceu? O que leva um técnico da sua qualidade a ir para a seleção ou não ir? Conhecimento, empresário, como é que você vê isso, Nelson, agora? Olha, eu acho assim, que, na realidade, o Cosme, a única seleção que me convidou para trabalhar foi a do Japão. Entendeu? As notícias, elas circulam, né? Sim. Na mídia e tal, mas a realidade, eu nunca fui assim, nunca me senti assim, sondado, pelo menos, né? Porque o Vanderlei fazia uma propaganda dele, eu quero a seleção, eu vou chegar. Você, não, a gente perguntava, instigava e você não falava. Eu acho que as coisas têm que acontecer com os resultados do seu trabalho, né? Não adianta você querer vender o peixe antes de você pescar, né? Então, eu sempre procurei me controlar assim. Então, e por falar em peixe, eu vi uma declaração sua que eu fiquei assim, falei, vou perguntar para o Nelson que eu não entendi. Por que você nunca mais vai trabalhar no Santos? O que aconteceu no Santos que te deixou tão... Não, porque eu acho que eu já completei meu ciclo ali, eu acho que é uma baita de uma equipe. Então, mas por que o né? Santos? O que tem a ver o Santos? Não quero. Torcida, pressão? Não, é uma coisa assim que como treinador eu não me senti bem. Ah, você não se sentiu? Eu não me senti bem, tá. Entendeu? Eu acho até que eu sou um pouco culpado disso, né? Porque... o tempo que eu estou dando agora para mim, né? Eu fiquei 11 anos no Japão direto. A gente vai falar. Não é? E a gente, eu quis, esses 6 meses que eu estou ficando, olhando tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, eu estou também descansando minha cabeça, né? Para poder almejar alguma coisa no começo do ano, Sim. né? De 24.
Então, no Santos, o que aconteceu? Né? Foi uma negociação que as pessoas estavam negociando aqui e eu estava viajando. Mais de 30 horas. Eu já estava no avião, eu lembro que eu saí de Tóquio, quando eu cheguei em Los Angeles, já tinha um telefonema para mim. Pô, e eu cheguei aqui, eu cheguei em Cumbica às 6h30 da manhã, às 4 horas da tarde eu estava dando treino no CT do Peixe. Que loucura. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura. Por isso que eu digo, eu também fui culpado disso. Né? Então, eu não quero mais. E não tem como dar certo, né? Não tem. E fica... não tem como dar certo. E foi que ano foi, Nelson? Né? Desculpa. E foi 2005. E também, né, quando nós chegamos, né, havia um preparo, né, que eu estava chegando para fazer uma limpeza. Eu não sabia nada disso. Imagina o clima. Eu não sabia nada disso. Eu não combinei com ninguém. Eu não conversei com dirigente nenhum, né? Aí eu tinha uma notícia que eu estava chegando para fazer uma limpeza. Aí você sabe o que você encontra pela frente. Imagina, não todo é? mundo trabalhando contra, não tem como dar certo. Pô, Nelson, e como é que é essa sua ligação, essa sim é uma ligação tão intensa com o Japão? Porque assim, a gente sabe que a cultura japonesa, eles exigem muito de um treinador que tem que ser exemplo, tem que ser realmente um comandante. Por que essa ligação tão grande? Como é que foi isso? Olha, Como começou? O futebol no Japão também é resultado. Né? É resultado. Lógico, não adianta você sim. falar, não, no Japão, lógico que eles respeitam o seu contrato, né? Eles respeitam o contrato, mas o resultado é importante. Mas como é que você... Eu consegui assim. Você chega lá, você chega num time japonês, eles têm uma meta. Que você tem que se encaixar dentro dessa meta e procurar cumprir com o seu trabalho e com os seus resultados. E comigo aconteceu tudo isso. Né? Eu tive resultados, né? No verde principalmente, né? Eu tive resultados muito bons na década de 90. No Nagoya foi assim, um resultado que não foi 100%, mas foi 70%. Foi a mais do que a equipe, o clube atingia. Né? E depois do Nagoya foi quando eu vim para o Santos. Né? E depois eu voltei para o Reysol, que foi o time que eu fiquei praticamente 11 anos. Nossa. Eu trabalhei 11 anos no futebol, no Reysol. É um time de porte médio. Na primeira vez que eu trabalhei, eu passei 5 anos no Reysol, foi de 2009 a 2015. Nós ganhamos 7 títulos. Entre Copa, né? Essas taças que existem, né? Mas nós ganhamos, né? Quando nós chegamos lá, a equipe estava na 2ª divisão. 2009 ela caiu. 2010 eu assumi, nós subimos para a 1ª divisão. 2011 nós fomos campeões da 1ª divisão. Nossa. Da 1ª divisão. E nesses 5 primeiros anos, eu disputei 4 anos a Champions League da Ásia. Ganhando, chegando às quartas de finais, foi a maior meta nossa. Né? Então, aí foi ocorrendo. Né? Aí, por exemplo, chegou o Reysol, né? Terminou meu contrato, eles falaram assim, olha, nós não vamos... Estava correndo tudo bem, né? Estava assim, como a gente costuma dizer, um voo cruzeiro, né? Sem balanço, sem nada, tudo correndo, mas existia. Só que a gente abafava, resolvia, não levava para eles, para a diretoria. Resolvia tudo ali, entre nós mesmos, com os jogadores e tal. Aí eles falaram, não, nós vamos agora dar uma oportunidade para um japonês. Eu falei, tá bom, sem problema. Aí surgiu um interesse do Vissel Kobe, né? Aí eu fiz um contrato com o Vissel Kobe de 3 anos. Aí fizemos uma reformulação, que era um time, jogadores já muito veteranos, né?
e que já não estavam acompanhando o ritmo. Aí eles me levaram para fazer uma reformulação, eu fiz essa reformulação e também terminou o contrato, eu falei, não, agora eu não me dei bem como proprietário do time, né? Por quê? Porque era um cara que queria, ele pensa que ele era o deus do futebol, né? E a gente teve assim, nunca direto com ele, isso que era o pior, era indiretamente, né? Então, às vezes, muita coisa que chegou dele para mim não era da mesma forma e como também deve ter chegado da minha pessoa para ele de outra forma também. Bom, aí eu vim para cá e o Rei Sol em 2018 caiu. Caiu. Que estava em voo de cruzeiro. Estava em voo de cruzeiro, caiu. Aguentou, o trabalho aguentou 1 ano e meio. Aí caiu. Né? Aí eles me convidaram para voltar. Não, você vem para cá 1 ano. Eu falei para eles, olha, eu saí daí agora, vocês querem que eu volte para ficar 1 ano? Não, eu não vou para o Japão se não for mínimo 3 anos. E o time estava aí 2018, 2019, nós subimos para a primeira divisão e mantivemos, né? Depois veio a pandemia e aí atrapalhou um pouquinho o futebol japonês, né? Mas por isso que eu me manti lá, né? E chegou agora, eu resolvi vir embora, né? Porque eles começaram assim a desmanchar um pouco o time, né? Trocou um pouco o presidente, Então eu vi que era a preocupação muito grande com dinheiro. Por exemplo, quando eu cheguei lá em 2019, nós tínhamos um queniano, né, chamado Olunga, né, um negro de 1,93 m, canhoto. E eu lembro que eu cheguei para o presidente e falei assim, e esse queniano aí? O que ele fez o ano passado? Fez nada. Fez nada, tal, se você quiser pode tirar. Falei, não, ele não tem contrato? Tem contrato, então vamos ver até o meio do ano o que ele faz. Bom, nós começamos a trabalhar com ele, ele se tornou o ídolo, em 2 temporadas ele fez 50 e poucos gols. E aí, quando a gente estava com um time certinho, os caras venderam ele para os Emirados Árabes por 6,5 milhões de euros. Ainda eu brinquei com o presidente, falei, vocês queriam que eu mandasse embora. Olha isso. Aí ele ficou meio assim. Então, aí foram desmontando, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós temos uma história de muita qualidade aqui, de muita amizade. Eu acho que as coisas já estão fugindo daquilo que a gente sempre respeitou, né? Então, eu quero ir embora, eu estou pedindo para vocês perdoar a minha multa, né? Eu tinha multa, porque eu tinha contrato com eles até 2025. Nossa, eu tinha contrato com eles até 2025. Porque quando eu fui 3 anos, eu fui, e eles queriam me levar por 1 ano para ver como é que eu estava, tal. Aí quando viram que eu estava bem, que eu estava com disposição, aí eles falaram assim, não, nós vamos renovar por mais 2 anos. Ficou 5 anos. Aí quando nós estava atingindo já o acesso para a primeira divisão, eles vieram e falaram assim, nós vamos prorrogar mais 2 anos. Ficou 7 anos de contrato. 7. Eu aguentei cumprir 4. Aí eu falei, chega para mim. Que sensacional, mas que carreira intensa. Mas, Nelsinho, como é que um técnico brasileiro, primeiro dia do trabalho no Japão, só para mostrar como as culturas são diferentes, o que você sentiu de diferente? Como é que é trabalhar com intérprete? O que foi o mais difícil para você? Essa é a parte mais difícil, né? Porque eu, às vezes, né, foge assim algumas palavras em português, porque para ajudar o intérprete, eu batia sempre na mesma tecla, entendeu? Entendi. Então, às vezes tem algumas palavras que eu não consigo lembrar o significado, né? Então, por quê? Porque eu sempre batia na mesma tecla para facilitar para ele. Sim. Né? Então, eu sempre, por exemplo,
sempre quando a gente fazia as meetings, né, as reuniões, eu já passava para ele tudo. Né? Ó, é o que eu vou falar, o ponto a ponto, né? E procurava fazer assim as meetings com imagem. Né? Com imagem. Sim, para né? facilitar. Para facilitar para eles. Né? Fazer a imagem nossa e fazer a imagem do adversário. Né? Porque era importante que eles entendessem, né? Não só... apesar que esse clube é um clube que já se fala meio o português, né? Sério? Porque é um clube que sempre teve brasileiros. Teve outros treinadores, teve praticamente só jogadores brasileiros. Então já se falava um pouco, eles já entendiam um pouco o português, né? E Nelson, a gente costuma rotular as pessoas, é muito mais fácil, né? Porque o japonês é muito obediente, o jogador japonês obediente é fácil de comandar. Você que pode dizer, é um princípio errado que a gente tem, que eles respeitam demais a hierarquia, ou como é que é, Nelson? Não, qual que é a diferença entre o brasileiro e o jogador Eles têm uma japonês? coisa assim, eles entendem tática, eles são disciplinados taticamente, muito disciplinados. E quando eles não entendem a função deles, eles vêm conversar com você. Eles não entram para o campo em dúvida. E quando eles entram sabendo, ele pode perder, às vezes, na técnica, né, entre eles. Mas na determinação da tática, eu acho que eles são muito determinados. Nelson, o Japão tem chegado até às quartas aí em Copa do Mundo. Você vislumbra um Japão indo além? O que o Japão precisa fazer para ir além? Olha, eu acho que eles já estão fazendo. O quê? Né? Por exemplo, na década de 90, o Kazu era um jogador que foi para a Europa. Porque eles queriam fazer esse intercâmbio. Um jogador. Hoje, você tem talvez mais de 20 jogadores jogando, não é? Muitos deles, por exemplo, teve uma época que o Zico assumiu a seleção japonesa. Sim. E o que aconteceu, eu acho que o maior prejuízo dele foi que os jogadores da seleção japonesa que estavam fora não eram titulares. E quando vinham para cumprir o jogo na seleção japonesa, estavam fora de ritmo. Não tinham ritmo nenhum. Então não adiantava esse intercâmbio. Não adiantava. Mas hoje não. Hoje você tem aí jogadores brilhando na Europa, jogando na Europa. Na Premier League. Né? Na Premier League. Então, isso aí é o intercâmbio que eles estão fazendo. Né? Eles estão... E uma coisa que eles não faziam, né? Na década de 90, né? Eles queriam aproveitar o mais experiente até o final. Então, às vezes você falava, mesmo em clube, você falava assim, puxa, esse garoto aí, ele está merecendo uma oportunidade. Ele falou, não, eles falavam, não, ainda é tempo, dá um tempo para ele e tal. Eles não empurravam, não dificultavam, entendeu? Para colocar assim. E deixavam o veterano... E o veterano jogando. Então, isso aí já acabou no Japão. Hoje, se você tem jogador no Japão jogando com 17 anos, com 18 anos, né? Coisa que, na primeira vez que eu fui para o Japão, quando você tirava um jogador veterano e colocava durante o jogo um jogador novo, o cara pedia desculpa, ele abaixava a cabeça. Como se fosse quebrando a hierarquia. Agora, Nelson, então, tecnicamente, você acha que então, o Japão pode mesmo brigar daqui 2 Copas? Olha, eu acho que o Japão, ele pode continuar brigando pelas quartas de finais. Eu acho. Com um pouquinho de uma evolução, pode chegar a uma semifinal. Poxa. Agora, Nelson, como é que foi a história que você foi convidado para a seleção do Japão? Como é que foi isso? Então, isso foi para a Copa de 98. Né? Eu era treinador do Verde. O Verde era o Verde e o Yokohama Marinos, os dois principais times do Japão. E aí eu recebi um convite, né? Eu tinha um ex-jogador que tinha encerrado a carreira comigo em 95, né? Que nós fomos campeões.
Aí, como ele era um cara assim, tinha um QI muito bom, aproveitaram ele para ser o diretor da seleção japonesa. E como nós convivemos ali 2 anos no Verde, ele me indicou, né? Ele me indicou e nós acertamos tudo, né? Só que o problema, né, foi que lá existe talvez você já conheça, o senpai. Não conheço. Senpai é aquele, por exemplo, eu sou mais velho que você. Sim. Então, eu sou senpai seu. Você me respeita. Sim. Você tem um respeito por mim muito grande. E praticamente o que eu precisar, você está sempre para me ajudar. O presidente da federação e o treinador da seleção, que era japonês, o treinador era o senpai do presidente da federação. Então, estava tudo certo, estava tudo certo. Aí, eles falaram, só que nós vamos anunciar no dia 22 de novembro. Foi o tempo que eles negociaram a continuação do treinador japonês. Que doideira. Aí acabei, eu falei, não, aí foi quando eu vim embora, né? Eu falei, não, vou embora, chega de futebol japonês. Aí eu vim embora. Nossa. E daí eu acabei voltando, né? Super decepção. O Nelsinho, agora, o Nelsinho pai, uma pergunta que é importante, assim, eu acompanhei o Eduardo no Palmeiras, eu tenho a impressão, eu até já te ouvi falar um pouco sobre isso, eu queria que você fosse mais a fundo. Como é que você viu? Porque assim, eu senti o Eduardo Batista muito, mas muito inteligente, muito tático, mas eu sentia também que ele era muito novo, muito verde, era muita pressão para quem tinha uma carreira ainda muito curta. Não sei, como é que você viu como pai e como técnico? Não, eu acho o seguinte, né? O Eduardo, ele me acompanhou durante 10 anos como preparador físico. Sim. Mas como preparador físico, ele taticamente, tecnicamente, ele sempre me ajudou, né? Principalmente, nós adotamos essa prática no Japão. Ele ficava em cima, né? Então, ele me passava as informações. Quando ele chegava no vestiário, já me passava. Então, e além de ser um garoto que com 8 anos ele frequentava o vestiário do Santos quando eu jogava. Então foi um cara que tinha assim é um cara que tem um conhecimento, né? E quando teve aquele terremoto em 2011 no Japão, ele era o meu preparador físico. Só que os meus netos, né, os filhos dele e a minha nora, eles estiveram assim num ponto muito perto do terremoto. Nossa. E aí abalou muito eles e o Eduardo acabou vindo embora. Aí ele veio embora e acabou voltando, trabalhou no Paulista como preparador físico, né? Depois ele acabou voltando para o esporte como preparador físico. Mas eu já vinha conversando com ele, né? Falou, lógico que você tem que ainda vai amadurecer, mas pensa, né? Deixa eu voltar para o Brasil, vamos ajudar você a ser um treinador. E aí um dia ele me ligou e falou, pai, o esporte quer que eu assuma como treinador. Eu falei, o que você acha? Ele falou, não, eu acho que eu estou pronto. Então, se você acha, vai, né? Vai e você sabe o que tem que fazer. E aí ele foi campeão. Sim, tudo, né? Fez uma campanha. E aí quando eu vi que ele veio para o Palmeiras, eu falei assim, eu liguei para ele, eu falei, como é que você está se sentindo? Ele falou, confiante, pai. Eu falei, tudo bem. Ele tinha, quando ele saiu, ele tinha 73%. Sim, de aproveitamento, sim, né? Mas era um Palmeiras conturbado. Era conturbado. Aí, e muita gente, gente chegou para mim e falou, pô, eu não vi uma declaração sua procurando defender seu filho. É verdade. Eu falei, o que vocês queriam? Que eu fosse brigar com todo mundo lá? Não, eu preparei eles. Ele sabia que ia acontecer isso aí.
Eu preparei ele está preparado para isso, não é? Ele está preparado, então não adianta eu querer defender. Ele, meu filho, eu defendo em outro sentido. Profissionalmente, ele já estava preparado, ele sabia o que poderia encontrar pela frente. E né? o coração do pai? Como é que fica? É apertado, né, Cláudio? Imagina. Apertado. Qual a maior injustiça que aconteceu no Palmeiras com ele? Que você queria fazer, ele falou, não vou falar nada porque tem que passar, tem que aprender. É como se fosse um batismo de fogo, né? Olha, que mais doeu para você, de eu acho assim que muitas notícias que surgiram não foi fake news. Tipo? Que em termos de escalação, sabe? Muita coisa, mas não tem o que fazer, né, Cláudio? Não tem o que fazer. Eu longe, e eu também não podia... Mas você ligava para ele, tentava dar força? Conversava com ele, sempre conversei com ele. E converso com ele até hoje. Porque dá para ver, a ligação de vocês é... Converso com ele até hoje. Até hoje de manhã eu conversei com ele. Tá? Então não tem... Mas ele se recuperou, está fazendo... Não, ele tirou como uma coisa forte para ele saber, né? Para ele saber. Hoje ele sabe o que é um time grande e o que é um time menor, né? Sim. E eu falei para ele, você tem que vai indo para chegar de novo onde você almeja, pelo menos, né? Então, você acha que mais ou menos foi um batismo? Tipo, foi um batismo. Foi um batismo, quer dizer, dessas coisas, né? Por isso que eu falo que o seu Vicente Mateus foi um cara muito importante para mim. Tem que ter alguém. Porque quando eu cheguei no Corinthians, eu tive jornalista que eu não quis deixar ele entrar no campo, dentro das 4 linhas, né? Que quando eu fui apresentado, eu respondi as perguntas, tudo, sim, e o Corinthians estava acostumado. Sim, a gente entrava. Você lembra quem era o presidente, quem era o treinador? Quer dizer, deixava tudo aberto. Sim. Então, quando nós fomos para o campo, para mim conversar com os jogadores, os jornalistas começaram a entrar. Falei, não, peraí, por favor, agora vocês vão respeitar. Dentro das 4 linhas é só o jogador, o staff meu. E o cara falou, não dura uma semana. Né? Então, quer dizer, os resultados também ajudaram. Sim, e o presidente. E eu tive um presidente que deu uma retaguarda. Né? Nelsinho, você também teve a chance de dar o troco, na minha visão, numa diretoria que não te apoiou, a diretoria do Corinthians, e você foi trabalhar num clube do Nordeste do país e resolveu ser campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Que vida é essa? Conta, por favor, como é que foi isso, Nelson? Realmente eu acho assim, eu acho que... No ano seguinte? Veja bem... 2008. Isso realmente foi poderoso, né? Foi poderoso, porque você ser rebaixado com um Corinthians é um... Sem apoio, eu falo, exatamente. Sem apoio. Então, mas eu fiquei na minha, né? Não culpei ninguém, não assumi, né? Como também, como parte, né? De alguma coisa. Mas surgiu a oportunidade, né? De eu dirigir o esporte, né? Tanto quando eu cheguei no esporte, eu cheguei com o carimbo de rebaixado pelo Corinthians. É verdade. Então, foi complicado. Foi complicado. Lógico que no início, né? No início, mas depois o pessoal foi vendo o trabalho, tal. Nós ganhamos, né, 2 títulos pernambucano. E aí foi quando nós chegamos com a Copa do Brasil, né? E aí? E o adversário. Como é que foi? Chegou o final contra o Corinthians. Como é que você se sentiu? Olha, sinceramente, eu não tinha nenhum rancor. Eu queria ganhar. Mas eu não queria me vingar de ninguém. Eu queria mostrar o meu trabalho. Isso foi até o final. Eu queria mostrar o meu trabalho, né? Não queria... eu queria mostrar o trabalho, que tinha que acontecer um reconhecimento do meu trabalho, né? E isso aí, graças a Deus, nós conseguimos. Então, mas no dia, agora à noite, isso que também você já falou que eu sou detalhista. Na noite, Corinthians, você ganhou do Corinthians. E aí? Como é que foi? Entrou para o vestiário e você foi para sua casa.
Qual a satisfação? Você sozinho olhando para o espelho. E aí? Primeiro eu agradeci a Deus. Depois eu bebi pra cacete. Também você merecia. Depois eu bebi pra cacete. Ah. Aí foi, pô, puta vida. Foi muito bom. Pô, e Nelsinho, depois de 2014 você deu uma declaração que eu achei também super importante. Como se depois de 2014 todos os técnicos brasileiros viraram uns técnicos que não mereceriam reconhecimento. É tudo igual, tudo nivelado por baixo. O que você pode falar sobre isso? Que essa é uma injustiça grande? Você que conhece o mundo, o que você pode dizer dos técnicos brasileiros? Olha, os técnicos brasileiros estão muito abaixo mesmo dos outros ou não? O que você pode falar? Não, eu posso dizer para você com toda a sinceridade. Eu tive a oportunidade de enfrentar no Japão a escola espanhola, a escola inglesa, a escola italiana, né? E também a escola argentina. Todos esses treinadores, todos. Eu posso dizer para você o seguinte, não existe uma mão de obra mais qualificada do que a da brasileira. Por quê? Não existe, em todos os sentidos. Por quê? Porque o treinador, né, o que eu vi no Japão, né, o treinador europeu, por exemplo, isso aqui serve, esse aqui não serve, tira. Ele não como se fala, ele não procura lapidar um diamante. Entendi. Ele já Entendeu? quer pronto. Ele já quer pronto. Não sendo pronto, fica em segundo plano. O treinador brasileiro, né, ele lapida. Ele lapida. Agora, por exemplo, eu até estava vendo um YouTube outro dia, e eu vi o Carrilli no Japão falando que ele está com 8 japoneses jovens, que ele está lapidando, que ele está se preparando. Quer dizer, isso, uma que eles não vão para time que não tem condições de ganhar título. Eles só vão para time que tem condições de ganhar título e que tem bons jogadores. Né? Isso em termos de Japão, estou falando. Agora, em termos aqui, eu acho o seguinte, eu acho que o que aconteceu depois da Copa do Mundo, né? 7-1. O 7-1, né? E a perda também, né? Eu acho que pegaram um saco de farinha e jogaram todos os treinadores dentro desse saco de farinha e falaram, nenhum presta. Não é assim as coisas. Né? Não é assim. Eu acho que nós temos aqui... E aí o que aconteceu? Aí eles começaram a querer colocar os treinadores jovens, que não estavam ainda preparados. Vamos revolucionar. Não digo que não estavam preparados para o trabalho, não estavam preparados para suportar a pressão. Entendeu? Da mídia, sim, de torcida, de diretoria, não estavam preparados. Então, eles arrebentaram muitos treinadores jovens, né? Eles dificultaram muitos treinadores jovens hoje que eu vejo não estão trabalhando, né? Ou estão trabalhando em equipes menores. Então, o treinador brasileiro, ele não é valorizado. Não é valorizado. Né? Então, eu vejo aí agora a questão do Felipão, um cara que é campeão mundial, ganhou um monte de título, e o cara tem saúde, está ultrapassado? Como é que está ultrapassado? Só pela idade, está o não é? detalhismo. Eu acho que a experiência, no Japão a experiência vale muito. A experiência vale muito. Então, e aqui você, com uma certa idade, você já não tem mais. Não, já se fecham as não portas. Isso verdade, não sim. é conversando em todo lugar, você. sim. Em todo lugar. Jornalismo, em todo setor. Em todo lugar. Não é? Todo setor. Então, Agora, Nelson, mas fazendo o papel do advogado do diabo, mas não é o fato da seleção brasileira não ganhar um título mundial desde 2002? Como é que você explica, então? Porque todos os treinadores brasileiros, como é que você pode dizer? Eu acho o seguinte, eu não entro nem eu não entro nem no campo para dizer isso. Eu digo para você o seguinte, o treinador brasileiro não é uma classe unida. Não é uma classe unida. Por exemplo, o sindicato dos treinadores,
Eu posso dizer isso para você, que eu participei da diretoria de sindicato aqui de São Paulo, junto com o seu Mário Travalini, junto com o professor José Teixeira e outros membros também. Nunca, numa meeting nossa, nunca foi um treinador que estivesse no auge. Entendeu? Entendi. Nunca foi um treinador, por exemplo, falando de um time grande. Só ia o treinador que estava ali lutando por um espaço tal, e queria estar ali presente e tal. Então, é desunida. Então, por isso que você também, os técnicos são descartados, assim, tão distante, não tem força nenhuma. Não temos força, brigar. né? Porque falta união, né? Falta união, lógico. Mas então, Nelson, como é que você vê, então, o Brasil não ganhando Copa desde 2002? O que acontece? É a culpa do técnico, culpa da geração, culpa de quem? Não, eu acho, isso aí é até meio complicado a gente falar, né? Pelo que eu vejo, assim, né? Hoje já tem o carimbo certo em jogadores para ir para a seleção, né? É ou não é? Eu acho que já tem, olha, tem que levar fulano, tem que levar ciclano. Lógico que não é em geral, né? Mas eu vejo isso. Sim. Eu vejo isso Você conhece que jogadores que ainda não mostraram, não tem um currículo para disputar uma Copa do Mundo. E já chegam na Copa. Não é? Não tem currículo. Pior. Então, eu acho que é isso. Agora, Nelson, eu vi também você falando, deu uma declaração falando que o Neymar não é fundamental para estar na próxima Copa. Por que se diz isso? Olha, eu vejo assim, eu acho que hoje a seleção, né, também busca, você quer fazer da seleção uma ponte, entendeu? Para um grande time da Europa, tal. Deixou de ser objetivo. Eu vejo, se você falar assim, o Neymar é craque. É um cara que tem uma habilidade, né? Que é um cara que tem uma presença. Mas em termos de seleção, eu não vejo isso, sinceramente. Eu não vejo isso. Eu acho que se a gente... Hoje nós temos aí alguns jogadores jovens que estão definindo nos seus clubes, né? E que também precisa na seleção ter um campo livre para eles. Sim, entendeu? Porque falam muito que o Neymar ocupa o espaço de presidente. Tem um campo livre para eles. Entendi. Eu acho assim, nem né? taticamente ele respeita eu acho ninguém. que, lógico, até torcendo para que essa contusão do Neymar seja, né, que seja e que ele volte, mas eu acho que esse tempo agora, sem ele, dá para a gente, nós temos que dar oportunidade a novos jogadores para fazer o que eles fazem nos seus clubes, né? Para fazer o que eles fazem. Por exemplo, o menino Vinícius Júnior, né? Ele não joga na seleção, que ele joga no Real Madrid. Porque quem ocupa aquele lado esquerdo também? O tal de Neymar, né? Então... Exatamente. E ali é o seguinte, ali você, no Real, né, ele pega a bola e ele cria a jogada. Na seleção, ele não conseguiu, pelo menos algumas partidas que eu vi dele na seleção, não é o mesmo Vinícius do Real. Né? Então, eu acho que nós estamos precisando de uma nova identidade, sabe? Buscar alguma outra identidade que seja mais time. Mas tem que ser o Ancelotti da Itália? Tem que ser um italiano? Olha, tem algum brasileiro? Quem que você defenderia na seleção, Nelson? Olha, é difícil você... Eu não gosto de comentar isso, né? Porque, por exemplo, hoje está o Diniz. Então, nós temos que ver ele. Enquanto ele tem que provar, né? Eu acho que não tem que pensar em Ancelotti. Eu acho. Então, mas você também disse uma coisa super importante que eu achei. Dá para um técnico mergulhar na seleção e mergulhar num clube? Não dá, porque, só complementando a resposta, hoje nós temos o Diniz, então nós temos que dar um tempo para ele. Quer dizer, as pessoas que querem, que julgam, que decidem, tem que dar um tempo para ele. Né?
Se ele não conseguir os resultados, aí, né? Mas, por exemplo, agora voltando à segunda pergunta, nós tivemos a parada da FIFA, não é? Sim. Ele foi para a seleção. O time dele, o grupo dele e outro, ele tem o staff dele, ele levou junto para a seleção. É verdade. Não é? Sim, é verdade. Então, ficou só, se não me engano, um Marcão lá e mais outros staffs. Né? Então, ele perdeu 10 dias dentro desse clube. Bom, para a seleção, você falar, bom, a seleção foi importante, ele passou 10 dias junto com a seleção. Mas e o time? Perdeu 10 dias. E ele perdeu, acho que teve 2 derrotas seguidas. E tem a final da Libertadores. E tem a final da Libertadores, quer dizer. Então, eu acho que é prejudicial. Entendeu? Eu acho que... Eu, sinceramente, não lembro um treinador brasileiro que dirigiu o clube e a seleção. Não lembro. Pode até ter acontecido, mas o Filipão ficou pouco tempo com o Cruzeiro e seleção, mas rápido, tempo. Pouquíssimo. Não é, né, eu espero Sim. até que, por exemplo... Eu gosto muito do Diniz, né? Foi meu jogador. Eu estou torcendo para que terminou o Campeonato Brasileiro ou terminou a Libertadores, né? Obrigado, eu vou ficar na seleção ou eu vou ficar no Fluminense. Perfeito. Não é? É um caminho só. Eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada ou pelos diretores, tanto de um lado do clube como do lado da seleção, ou por ele, né? Perfeito. Pô, Nelsinho, você quer, a partir de agora, se dedicar, você está nesses 6 meses aí de observação e você quer continuar a trabalhar e vai trabalhar no futebol brasileiro, é isso? Sim, quais são os planos? Para mim, eu vim embora por causa disso. Né? Eu tenho a minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos. Uhum. Ela chegou no Japão com 8 meses. Nossa. E ela viveu no Japão. Então, lá sempre estudou em escolas estrangeiras, né? E aqui ela também, mas eu acho que já deu tempo para ela. Né? A minha família, né? A gente vive muito longe, né? A distância é muito longe, o fuso horário atrapalha muito, porque quando você quer falar, a pessoa aqui está dormindo. Quando a pessoa quer falar com você, você está lá dormindo. Quer dizer, então é muito complicado, né? E eu achei que já, tanto ela como a minha esposa já se sacrificaram bastante. Eu também eu senti que o futebol japonês também, dentro daquilo que eu falei para você, não estava sendo as mesmas coisas, né? Então voltei para cá, né? Tô descansando agora esses 6 meses, tô vendo jogos, tô vendo as coletivas dos treinadores para ver as perguntas, para ver as respostas, né? Para ir me familiarizando, né? Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu quero trabalhar. Ô, Nelsinho, só posso dizer uma coisa, se você voltando a trabalhar, vai ser um benefício para o futebol brasileiro, que a gente precisa muito de técnicos sérios, competentes e com a visão ampla mundial que você tem. Você faz questão de estar na coletiva no time que você tiver. Pô, muito obrigado. Eu agradeço. Vamos trabalhar para isso, né? E tenho certeza. Nelsinho, muito obrigado por você ter vindo. Falou, eu que agradeço. Eu ficaria com você mais 3 horas. Muito obrigado.